Por quanto tempo precisa dormir um recém-nascido? Eu tenho certeza que você já se perguntou isso. Até porque todos nós sabemos que o sono tem um impacto muito relevante em como vai ser aquele bebê, aquela criança, aquele ser humano. Se vai ser mais tranquilo, se vai conseguir se desenvolver bem. Então o sono, ele tem a capacidade de influenciar positivamente ou negativamente todos os outros processos de desenvolvimento do ser humano, né? Então a gente sabe que o sono ele impacta positivamente ou negativamente na ingesta, enquanto aquele bebê está mamando, depois enquanto aquele bebê está comendo, quando ele já passa ali dos 6 meses de idade. O sono ele tem um impacto muito relevante no desenvolvimento psíquico, emocional, neurológico do bebê. Portanto, o sono ele realmente deve ser uma prioridade na vida dos pais em relação ao bebê. E é por isso que você está aqui, porque você quer se informar para conseguir proporcionar o melhor sono que o seu bebê pode ter. Vamos lá. É importante a gente começar do começo. Eu quero que você entenda aqui, antes de saber por quanto tempo o bebê precisa dormir durante o dia e durante a noite, eu quero que você entenda uma condição fisiológica muito básica. Sem essa informação, você não vai conseguir entender o resto. Então, vem aqui comigo, vamos começar do começo, para que daqui a pouco o que eu vou te dizer faça sentido e você consiga colocar na prática. Vamos lá. Todos nós, seres humanos, nós vivemos num ciclo que é chamado ciclo circadiano, que ele é ditado pela noite e pelo dia, pelo claro e pelo escuro. O que isso quer dizer na prática? Todos nós, quando acordamos ao pôr do sol, a partir do pôr do sol, quando acordamos, a gente produz um hormônio que é chamado cortisol, que é um hormônio que nos faz despertar, que é um hormônio que nos coloca em condições de aprender coisas novas, que a gente consegue trabalhar e fazer tudo o que a gente precisa fazer no nosso dia. Então esse é o hormônio do cortisol, a gente precisa dele para viver. No pôr do sol, ao final do dia, nós começamos a produzir o hormônio melatonina. É um hormônio que dá uma primeira mensagem para o nosso corpo de que estamos cansados e precisamos dormir. Na verdade, a gente ignora essa mensagem, a gente vai para o happy hour, a gente vai assistir série, a gente vai trabalhar, a gente vai viver a vida. Mas, assim como os nossos avós, o ideal é que a gente dormisse depois do pôr do sol. A gente sabe que isso não faz parte da nossa realidade, da nossa geração. E tudo bem, mas eu quero que você tenha essa informação. E assim é ditada a nossa vida, a partir do claro e do escuro, da noite e do dia e desses dois hormônios importantes, cortisol e melatonina. O que eu quero te dizer com isso? A cada 24 horas, o nosso ciclo se renova. A cada 24 horas, você dorme, acorda, vai para o seu trabalho, aí você tem um lazer e você volta a dormir, certo? Esse mesmo ciclo o bebê faz, só que a cada 3 ou 4 horas. Olha que importante essa informação. A cada 3 ou 4 horas, o bebê faz esse mesmo ciclo. Ou seja, enquanto nós, em 24 horas, vivemos um dia, esse bebê vai viver aproximadamente 6 dias. 6 pequenos ciclos nessa mesma 24 horas. Por isso que é tão importante você entender que ali de 0 a 3 meses, até 4 meses, o sono do bebê é um sono multifásico, ele tem várias fases. Não é como o nosso, monofásico, que a gente dorme longas horas por dia. Não, o bebê faz pequenos ciclos por dia. E nesse quadro, vocês conseguem entender de maneira mais clara o que eu estou dizendo. Então, esse mesmo ciclo que nós adultos fazemos, o bebê também faz, só que ele faz ele muito mais curto. O que quer dizer? Que o seu bebê vai precisar dormir várias vezes ao dia até chegar o sono noturno, porque ele vai fazer esse mesmo ciclo curto, a cada 3 ou 4 horas, várias vezes ao dia. O sono e as necessidades físicas, fisiológicas do bebê, elas são cíclicas, elas se repetem a cada novo dia que esse bebê vive, a cada novo período, a cada novo ciclo que ele retoma. Porque os bebês, como eu disse, até 3, 4 meses, eles não têm uma produção regular desses dois hormônios, cortisol e melatonina. Então, eles vão produzindo várias vezes ao dia, o que quer dizer que eles vão renovando esse ciclo várias vezes ao dia. O que eu quero te dizer com isso? Esse aqui é o principal ponto desse vídeo, eu quero que você entenda. Enquanto nós fazemos esse ciclo de acordar, trabalha,
tem um lazer e depois dorme, o seu bebê vai fazer o mesmo ciclo. Ele vai acordar, o trabalho dele é mamar, então ele vem pro peito, mama, é onde ele gasta energia. Depois ele tem um pequeno lazer, ele vai trocar uma fralda, fazer digestão, ver uma florzinha, fazer um passeio e depois ele vai e precisa dormir de novo. Percebe que é o mesmo ciclo? Eu vou deixar aqui nesse quadro para você conseguir entender melhor. É o mesmo ciclo que nós fazemos a cada 24 horas, o bebê faz a 3 ou 4 horas. Isso quer dizer o quê? Existe um tempo que ele suporta ficar acordado. Essa é a informação mais importante desse vídeo. Existe uma janela de sono e eu vou te explicar de maneira muito simples o que é essa janela. Nada mais é do que o tempo que o bebê suporta ficar acordado. Eu sempre gosto de dizer para vocês, e eu oriento isso nesse material de apoio, que é o nosso Easy Planner, que você tem uma orientação no começo a partir dessa tabela, tá? Ela serve realmente para que você se oriente a partir da idade do seu bebê. Então, o que eu quero que você entenda? Como você pode ver aqui no quadro, um bebê recém-nascido que tem até um mês de vida, ele tem uma janela de sono mais ou menos de 45 a 60 minutos. O que isso quer dizer na prática? Que esse é o tempo que ele suporta ficar acordado. É isso mesmo, um bebê recém-nascido, ele não consegue ficar acordado por mais de 1 hora. E se você me disser que o seu bebê recém-nascido está acordado por 3 ou 4 horas, eu vou te dizer que isso é um problema. É muito tempo para um recém-nascido ficar acordado. Fisiologicamente, ele não suporta isso. Isso vai trazer para ele uma irritação além da conta. Ele não consegue mamar adequadamente. Ele apresenta uma dificuldade enorme de dormir porque ele passou do tempo de dormir. A janela de sono nada mais é do que o timing certo para colocar o bebê para dormir. Como é que você vai saber disso? Com o passar dos dias, você vai aprendendo. Mas até que você reconheça os próprios sinais que o seu bebê vai te dar, eu gosto de usar essa tabela porque ela é, sim, um ótimo orientador para você entender mais ou menos o que um bebê suporta. Como eu disse, se um bebê recém-nascido tem uma janela aproximadamente de 1 hora e o seu está ficando acordado por 3 ou 4 horas, é importante ajustar isso. Com certeza, você estará passando do tempo ideal para colocar o seu bebê para dormir. Perder o tempo ideal para colocar o seu bebê para dormir traz muitas consequências ruins. O choro, a irritação em excesso, ele produzir cortisol além do normal, porque, como eu disse, ele vai produzindo cortisol e melatonina de maneira irregular durante o dia. Se a gente deixa esse bebê muito acordado, ele produz cortisol em excesso e isso prejudica muito esse recém-nascido. Vai ser um bebê irritado, vai ser um bebê nervoso, vai ser um bebê que não consegue se alimentar adequadamente e isso, de novo, impacta diretamente o desenvolvimento do bebê, o ganho de peso dele, inclusive. Então, o sono, ele é uma base muito importante para que o bebê consiga mamar bem, por isso que eu relaciono esses dois assuntos, por isso que eu junto esses dois assuntos, porque o bebê que mama bem, ele tem muito mais condições de conseguir dormir na janelinha de sono dele, a partir do momento que você apresenta para ele o momento de dormir. É natural que no começo, os bebês recém-nascidos com essa janelinha curta ali de um mês, que eles durmam de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Só que vai passando desse primeiro mês, ali entre o primeiro e o segundo mês de vida, esse bebê vai apresentando algumas dificuldades. E é por isso que é importante você se atentar à janela de sono dele, que vai esticando, ele vai suportando um pouco mais. Ou seja, um bebê de 1 mês e meio, 2, ele suporta aí pelo menos 1 hora e 15, 1 hora e meia acordado. É importante você saber disso, porque você vai conhecendo o melhor tempo, o timing adequado para colocar o seu bebê para dormir. À medida que a gente entende esse timing adequado, a gente já consegue pensar assim numa rotina, porque a gente entende que ele vai mamar, a gente vai sempre respeitar esse ciclo que eu comentei com vocês. Ele vai mamar, depois ele vai ter um tempo ali de distração, lembre-se da gente, a nossa vida é assim. Vai ter um tempo de distração, ele vai ter um tempo de digestão e depois já vai ser mais ou menos o tempo dele dormir. O que difere de um bebê de 1 mês para um de 2 para o de 3? É justamente o tamanho da janela, ou seja, quanto ele aguenta ficar sem dormir. Mas fato é, ele precisa viver esse ciclo várias vezes ao dia. À medida que você entende isso, você entende que os bebês
realmente vão repetir as necessidades deles no decorrer dos dias. E isso é importante entender. Ele sim vai precisar sempre depois de dormir mamar, tem um tempo de digestão e depois ele vai precisar dormir. O que difere é isso, o quanto tempo ele suporta ficar acordado. A janela de sono, num primeiro momento, ela parece confusa, até porque essa palavra, né, ela não é comum até a gente de fato ter um bebê. Mas é importante você entender o seguinte, janela de sono nada mais é que o tempo que ele suporta ficar acordado. E o ideal é que você não perca esse timing, é que você não se atrase muito para colocar o bebê para dormir, porque aí vai ser muito mais difícil ele adormecer. Se é mais difícil ele adormecer, pode ser que ele faça uma soneca curta, uma soneca agitada, e isso atrapalha inclusive a próxima mamada. Você percebe que o sono, ele compromete diretamente como o bebê vai se alimentar na próxima mamada? Por isso que ele é tão importante, por isso que um bebê que consegue dormir bem, ele vai mamar quando ele acordar adequadamente. E a gente entra num ciclo positivo. Bebê que dorme bem vai mamar bem, bebê que mama bem vai dormir bem e a gente começa então a pensar nessa rotina para esse bebê. Mas antes disso, é importante você entender que não podemos perder o timing de colocar ele para dormir. E esse timing só ele vai te dizer. Mas aqui existe um orientador e eu quero que você se atente a essa tabela, porque ela ajuda muito a mãe de primeira viagem, a mãe ali que está muito cansada e às vezes não consegue perceber os sinais do bebê. É uma tabela que orienta, mas eu quero que além da tabela, eu quero que você considere os sinais do seu próprio bebê. Tem bebê que dá sinais de franzir a testa, tem bebês que começam a literalmente dar uma pescadinha, tem bebês que começam a fazer assim, é como se ele estivesse coçando. Eles vão dando sinais e confie em mim, com o tempo você vai conhecer o sinal do seu bebê. Mas até lá, saiba que existe uma tabela para te orientar, para que você não perca esse timing. E claro, os nossos bebês não são robôs, então eles não são ali pontuais nesse timing, mas é para você ter uma ideia de tempo. Como eu te disse, se um bebê recém-nascido tiver 4 horas acordado, eu posso te afirmar que tem coisa errada aí. Com certeza a mãe desse bebê perdeu o timing de colocar ele para dormir. Por isso que é importante, desde o começo, você fazer esses registros de que hora dormiu, que hora acordou, mais ou menos quanto tempo está dormindo, mais ou menos quanto que é a janela de sono dele, se é entre 1 hora, 1 hora e meia, ou se ele está ficando menos de 1 hora e a partir disso ele começa a ficar muito cansado, muito irritado, tá? Para isso, é importante você ter esse guia. Eu gosto muito desse Easy Planner, que está dentro do meu curso do Maternar com Equilíbrio. E ele é um guia importante para recém-mãe, porque de fato ele ajuda ali aos 4 passos para construir uma qualidade de sono, tá aqui. Tem também essa informação de janela de sono e ele é um planner. Se você está dentro do curso, você pode imprimi-lo e você literalmente coloca isso numa geladeira para você fazer os registros, para você não se perder no começo. E depois você não vai precisar disso. Ficar automático porque é cíclico, é parecido, esses ciclos vão se alternando durante o dia. Faz sentido para você? Tá mais claro o que é uma janela de sono? Eu quero que você me deixe aqui nos comentários 4 passos para construir uma boa qualidade de sono na prática, que existe o meu curso Maternar com Equilíbrio, que ele é preparatório, ele é para toda gestante que quer amamentar sem sofrimento e que quer dormir mesmo tendo um recém-nascido. Aqui no link desse vídeo você tem mais informações sobre o meu curso. Venha, me deixa saber se você tem alguma dúvida, que eu volto aqui nos comentários para responder. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, Plan for Mommy. Você vai conhecer um pouquinho da minha maternidade, mas vai saber tudo sobre amamentação, sono e rotina. Combinado? A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!